Olá, queridos irmãos e irmãs, eu fico impressionado como vocês são bons de mandar perguntas interessantes. A pergunta do estudo bíblico de hoje é a seguinte: se as pessoas da Trindade são iguais, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, por que os pecados de blasfêmia contra Deus e contra Jesus são perdoados, mas o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo nunca poderá ser perdoado, segundo o que Jesus disse? Olha que pergunta interessante. Muito obrigado, querido irmão, por dividir com a gente essa dúvida. E você, tem alguma dúvida interessante da palavra de Deus ou que está causando confusão aí na sua mente? Coloca aqui nos comentários. Nós já respondemos 400 dúvidas aqui no canal. Eu quero chegar a mais de 1000. Então aproveite esse espaço e deixe a sua pergunta aqui nos comentários desse vídeo. E aproveite também, aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Faça sua inscrição aqui no nosso canal. Nós temos feito estudos bíblicos gratuitamente aqui no YouTube de segunda a sexta, sempre às 15 horas eu publico aqui para você. Então, faça parte, é gratuito, é aqui no YouTube e não custa nada para você, a não ser o seu tempo. Então, faça parte da nossa comunidade. Se ainda não me conhece, sou o presbítero André Sanches, do blog Esboçando Ideias e também autor aqui desse canal. E hoje eu vou conduzir você nessa resposta dessa questão difícil, mas interessante. Vamos então para minha lousa de explicações, aprender mais dessa questão. Vamos lá? Então, vamos lá. Texto na tela, Mateus capítulo 12, verso de número 32. O texto diz o seguinte: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, aqui Jesus está falando dele mesmo, né? Ser-lhe-á isso perdoado. Mas Jesus adiciona aqui uma exceção. Se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. O que indica um pecado que nunca pode ser perdoado. E quando nós olhamos então para esse texto, realmente é bem estranho. O que o Espírito Santo tem de diferente, né? Pelo fato dele não poder perdoar aquele que blasfema contra ele, mas outras blasfêmias poderem ser perdoadas. O Espírito Santo teria em si mesmo alguma coisa maior nele do que o próprio Jesus e que Deus, que não permite que ninguém fale blasfêmias sobre ou contra ele? Alguns concluem erradamente que isso significa que o Espírito Santo poderia ser maior e até mesmo ter algo de mais santo do que o próprio Senhor Jesus. E até mesmo concluem que o Espírito Santo seria então maior do que o próprio Deus, por esse motivo de blasfêmia contra ele não ter perdão. Porém, eu quero explicar hoje para você que esse não é o motivo bíblico que explica essa questão. Eu vou te explicar em detalhes esses porquês no estudo de hoje. Veja até o finalzinho. No finalzinho desse estudo tem uma parte importante que eu vou falar aqui para as pessoas que acham ou que podem pensar que já blasfemaram ou que até mesmo nesse momento pensam que estão ali debaixo desse pecado imperdoável, ok? Então vamos construir a nossa resposta. Em primeiro lugar, nós vamos entender o seguinte: por que as blasfêmias contra o Espírito Santo não têm perdão? Isso é muito importante você entender. Isso aqui é conteúdo, assim, de profundidade. Eu nunca vi ninguém explicar isso aí nas igrejas. Olha só. Para entender o motivo por trás dessa fala de Jesus, precisamos compreender a função. Preste bem atenção nesse termo. A função do Espírito Santo no que se refere à atuação que ele tem na vida dos seres humanos. Ou seja, a gente precisa entender qual é o objetivo do Espírito Santo nas suas ações nas nossas vidas. Como que a Bíblia explica isso? Veja bem, João capítulo 16, versículo 8 nos explica o seguinte: quando ele vier, está falando aqui do Espírito Santo, né? Jesus dizendo que vai mandar o Consolador. Ele, então, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, observe que o Espírito Santo ele é apresentado como tendo uma função muito importante, que é a de convencer, de ensinar o coração humano sobre o que é pecado, sobre a verdade, né? Justiça, a verdade, e sobre o juízo do Senhor. Então veja, o Espírito Santo é quem opera de forma eficaz o convencimento do pecado dentro do coração humano, tocando e transformando. Então nós podemos crer em Jesus Cristo, entender a palavra de Deus de fato, né, além da teoria, mas como algo para a nossa vida, porque é o Espírito Santo
quem faz com que a gente enxergue essas coisas. É isso que a Bíblia ensina. Então isso significa que aquela pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela tem um tipo de rejeição total contra essa ação dele, ou seja, essa ação de convencimento. É como se essa pessoa simplesmente fechasse essa porta. Então, sendo assim, ela nunca poderá arrepender-se, já que estará totalmente dominada essa pessoa pelo mal e ela não terá a ação do Espírito Santo na vida dela. Então ela nunca vai conseguir arrepender-se. E aí a gente começa a construir o seguinte: não há como haver a obra completa de arrependimento e perdão na vida desse tipo de pessoa se não existe arrependimento. Lembre comigo que a principal coisa que acontece na vida de um convertido é o arrependimento, a mudança de direção. Então fica claro que não irá existir também o perdão na vida de uma pessoa que blasfemou contra o Espírito, porque não tem como ela se arrepender. Ela não estará sendo convencida do seu pecado, do juízo, de todos os seus erros. Ela permanece então numa vida sem perdão, numa vida sem arrependimento e sem conversão, ou seja, na vida que ela já está vivendo, ok? Então é importante entender essa função do Espírito Santo e por que então a blasfêmia contra ele não é perdoada. Porque a pessoa não se arrepende, perfeito? Agora vamos entender um pouquinho mais. Por que blasfêmias contra Deus e contra Jesus, dentro desse contexto da fala de Cristo, elas podem ser perdoadas? Vamos entender então esse fato? E veja, isso aqui é conteúdo profundo, mas tem conteúdo mais profundo ainda que eu quero apresentar a você. Primeiro comentário desse vídeo aqui fixado e também ali na descrição do vídeo tem um link do nosso curso, Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, onde a gente vai mais profundo ainda, em videoaulas de Gênesis até Apocalipse e, claro, contato direto comigo para tirar dúvidas, ok? Inclusive, se tiver algum aluno aí, coloca aí nos comentários se eu respondo ou não, Eu sempre respondo os meus alunos lá do curso em 24 horas ou menos. Então é muito importante, se você tiver com esse desejo, que você acesse porque as vagas estão abertas. Veja, quando uma pessoa peca contra Deus, ou mesmo contra o próprio Senhor Jesus Cristo, ela ainda tem condições de ser perdoada. Por quê? Porque ainda existe a possibilidade do convencimento realizado pelo Espírito Santo na vida dela. Veja o texto de Mateus 12, versículo 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Então veja que nós temos aqui dois níveis. Nós temos o nível 1 de pecados e blasfêmias que podem ser perdoadas, até mesmo contra o próprio Deus e o Senhor Jesus. E aí ele coloca um nível de exceção. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não será perdoada. Então nós já estudamos por que a blasfêmia contra o Espírito não é perdoada, ok? Porque a pessoa fecha totalmente a porta para esse convencimento do Espírito Santo, porque ela blasfêmia contra o próprio Espírito. Mas quando a blasfêmia é contra Deus ou Jesus ou outras coisas, o Espírito ainda pode agir na vida dela. Então, blasfêmias diversas, elas poderão sim ser perdoadas, desde que não seja a blasfêmia direcionada ao Espírito Santo. Essa não será perdoada porque a pessoa não se arrepende, como nós já aprendemos. Mas pecando a pessoa contra Deus, poderá haver o perdão, pois essa pessoa ainda poderá se arrepender. E se existir o arrependimento, nós sabemos que a palavra vai ensinar que Deus aceita esse arrependimento. E se houver esse arrependimento, ela então é perdoada por Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a condição básica para que exista o perdão de Deus é um arrependimento sincero e a confissão dos pecados da pessoa ao Senhor. Veja então 1 João capítulo 1, versículo 9, que nos ensina, se confessarmos. Então olha que interessante. Quando existe uma confissão de pecados, é porque existiu ali um toque do Espírito Santo no coração da pessoa, um convencimento, um ensino, uma visão aberta para que ela entendesse que ela está em pecado contra Deus. E aí ela se arrependeu e ela confessa. E aí a Bíblia diz o quê? Que Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos
purificar de toda a injustiça. Então tudo isso nos mostra de forma clara o motivo de blasfêmias contra Jesus e Deus serem perdoadas, porque a pessoa pode se arrepender através da ação de convencimento do Espírito Santo. Mas esse pecado em específico contra o Espírito Santo, então gera uma condenação total a uma pessoa que age dessa forma. Pecou contra o Espírito Santo, blasfemou contra ele nesse sentido, aí fechou totalmente a porta. Por isso, não tem nada a ver com Jesus ser menor, menos poderoso, ou mesmo Deus, também estar abaixo do Espírito Santo. Isso não existe. Por quê? Porque a palavra diz que a Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são então aqui iguais em poder, em divindade, mas a Trindade, como vimos, ela é diversa em papéis e em atuação. Existe isso, então, dentro da palavra de Deus. Agora, uma das partes principais do nosso estudo é essa. Eu preciso que você tenha bastante atenção. Será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Será que o pecado contra o Espírito Santo é uma coisa fácil de acontecer? Que, de repente, pode acontecer na minha vida sem eu perceber e eu pequei contra o Espírito Santo? Preste bem atenção nisso porque é muito importante. É preciso pontuar aqui, então, que esse pecado contra o Espírito Santo, dentro da narrativa bíblica, ele parece ser algo raro. Preste bem atenção, talvez uma exceção das mais raras possíveis. E é muito importante entender isso, porque tem pessoas que têm estado em situações bastante tristes, bitoladas no entendimento errado, achando que todo dia estão pecando contra o Espírito Santo. Mas a Bíblia não apresenta dessa forma. Ela apresenta, a meu ver, esse tipo de pecado como algo extremamente raro. E por quê? Porque caso contrário, queridos, nenhum de nós conseguiria ser salvo e perdoado por Deus. Imagine se em qualquer momento um pensamento ou de alguma forma a gente blasfemasse contra o Espírito Santo. Pronto, fechou totalmente a porta. Infelizmente seria terrível a situação, mas o texto parece informar para a gente uma exceção rara. E de fato, quando a gente fala de exceções que fogem à regra, geralmente são coisas raras. Então é importante que não fiquemos desesperados com essa questão, como se um determinado pensamento que escapa ao nosso controle, e aí tem muitas pessoas que sofrem aí de síndrome do pânico, de ansiedades, e muitas vezes tem algum pensamento que fugiu ao seu controle e ela já acha que pecou contra o Espírito Santo. Ou mesmo ela disse alguma palavra ali incorreta, sem pensar, e aí a pessoa pensa que essa palavra, esse pensamento, agora não tem mais perdão porque ela blasfemou contra o Espírito Santo. Não, você não blasfemou, ok? Preste bem atenção nisso. Se o nosso coração está triste, está arrependido por algo, até mesmo envergonhado por algo que nós fizemos ou pensamos, ou se o nosso coração está tentando se voltar para Deus, com vergonha de Deus por algo que nós fizemos, quebrantado de alguma forma, isso tudo são sinais de que não cometemos esse pecado imperdoável. É importante entender isso. Antes, o que essas coisas indicam? Que o Espírito Santo está agindo em nós, moldando e transformando. E por que isso? Por que eu explico dessa forma para você? Porque a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela não tem arrependimento, ela não está ligando para Deus. A pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela ama o pecado, ela ama o mau caminho. Por isso eu digo a você que é uma exceção. A pessoa que ama a Deus de alguma forma, que está arrependida, que tem medo, que tem todos esses sentimentos, ela não pecou contra o Espírito Santo. Mas para explicar isso melhor para você, eu fiz um outro vídeo. Como saber se eu ou alguém blasfemou contra o Espírito Santo? Nesse vídeo aqui, eu quero apresentar para você 3 formas para você avaliar essa questão. Se alguém pecou contra o Espírito Santo e até mesmo se você está pensando que você cometeu esse pecado, como que você avalia isso? E claro, se você é de Deus, é interessante você conhecer também esse vídeo para poder ensinar pessoas a aconselhar, ok? Espero então você nesse próximo estudo. Fica com Jesus.